galerinha da terceira série, um prazer estar com os senhores aqui na nossa terceira aula, tá? E pessoal, hoje nós temos uma matéria nova, mas antes de mais nada, terceira série, quero dar um recadinho para vocês aqui, tá? Os senhores, certo? Eu quero que os senhores vão lá na playlist, tá? Da pessoal da primeira série, tá? E eu quero que os senhores peguem lá o videozinho da correção do exercício. Por quê? Porque a matéria de vocês é a mesma, tá? E eu gravei um vídeo da correção do exercício, que é o mesmo exercício que os senhores, tá, tiveram que fazer. Então vocês vão lá ver o videozinho para corrigir o exercício. Certinho, pessoal, tá? Show de bola. Então vamos começar aqui para a gente poder entender cada um desses processos hoje. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é organogênese. Mas, professor, o que é uma organogênese? Organogênese, pessoal, é uma fase da embriologia onde ocorre a formação dos órgãos. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre essa fase, tá? Nessa nossa aula. Tranquilinho, pessoal? Então quero que os senhores acompanhem comigo, firme e forte, e vamos lá, tá? Vamos soltar uma imagenzinha então sobre a questão, tá, da formação dos órgãos. Lembrando, pessoal, que a formação dos órgãos no sistema embrionário, certo, acontece através dos folhetos embrionários. Nós temos três tipos: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então quero que vocês acompanhem aí que cada um desses folhetos formam diferentes estruturas no nosso corpo. Então vamos acompanhar comigo aí. Show de bola, pessoal, soltando a imagenzinha dessa vez. Vamos lá, né? Então aí você tem aí, ó, o primeiro folheto embrionário. Repara, nós temos aí, ó, a ectoderme, tá? A ectoderme é um dos folhetos embrionários. A ectoderme, pessoal, ela forma a epiderme e seus anexos, tá? Por exemplo, os pelos, as unhas e as glândulas, tá? Ah, professor, mas como assim, velho? Forma isso. Um ponto importante, pessoal. A epiderme, eu não estou falando que é a pele, é aquela segunda camadinha, tá? E aí você tem os seus anexos, tá? Os pelos, as unhas e as glândulas. A epiderme, ela é formada pela ectoderme. Tranquilinho? Só que no caso, a primeira camada da pele, ela é formada por outra estrutura que a gente vai falar daqui a pouco. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Além dos anexos, nós temos também, além dos anexos, né, perdão, pelos, unhas e também as glândulas, tá? As endócrinas, exócrinas e mistas. Só que tem uma glândula, pessoal, específica, que na verdade ela é formada por outro folheto embrionário que a gente vai comentar, apesar de ser uma glândula, tá? A maioria das glândulas é formada pela ectoderme. Show de bola? Tranquilinho. Então nós temos também, pessoal, os revestimentos das mucosas, tá? Os revestimentos das mucosas também envolvem o que? Formado pela ectoderme. Repara que quando eu estou falando sobre essas mucosas, eu tenho aquelas mucosas do nariz, as mucosas da boca, todas elas são formadas por ectoderme. Ponto importante, terceira série. Elas, pessoal, são aquelas mucosas que têm contato com o meio externo, tá? Ou seja, ela é formada internamente, mas tem contato com o meio externo. Eu estou dando ênfase a isso porque a gente vai falar sobre uma outra que é bem parecida. Então ela tem contato com o meio externo. Ela é interna, mas tem contato com o meio externo. Tranquilinho? Nós temos também o sistema nervoso, pessoal. Envolve o quê? O central, o periférico, o encéfalo, né? A medula espinhal, os ganglíolos, os nervos e as meninges também. Ah, professor, as meninges, sim, as meninges, tá, pessoal? Que envolve, por exemplo, galerinha, a questão das meninges, tá? Que nós temos aqueles três tipos, alguém lembra lá, que é a dura mater, o arquinoide, é o nomezinho estranho, né? E o pia mater, tá? Esses três aí, ó, esses três são formados também pela ectoderme, são meninges formados pela ectoderme. Tranquilinho, tá? Nós temos também os receptores sensitivos, tá? E também os esmaltes do dente. Então todos esses aí, pessoal, são formados por ectoderme. Então se eu perguntar desses aí, ó, já sabe, é ectoderme, tá? São os folhetos embrionários ectoderme que formam essas estruturas. Muito bem, vamos conhecer mais uma, pessoal? Vamos lá, soltando mais uma. E aí nós temos o caso, ó, a mesoderme, tá? A mesoderme, pessoal, você tem aí, ó, a derme, agora sim, ó, epiderme é formado pela ectoderme.
E a derme é formado o quê? Pelo a mesoderme. Deu para entender agora? A mesoderme e também as serosas, tá? Também você tem lá as serosas. Oh, meu Deus do céu, serosas, tá? Olha só, pessoal, um ponto importante. Eu falei para vocês, tá? Que no caso das mucosas, você tem nesse caso as mucosas é o quê? É que elas têm a formação interna, mas tem contato com o meio externo. Você respira lá, tem esse contato. Já as serosas, não. Elas são formadas internamente, mas não tem contato com o meio externo. Ou seja, ela não tem contato com o meio externo. Mas, professor, o que são, na verdade, essas serosas? Essas serosas envolvem, por exemplo, o peritório, tá? Então, você tem lá o peritório, você tem as preulas também, tá? As preulas também. E também o pericárdio, que encobre lá o coração, tá? Por exemplo, nós temos também as preulas que envolvem, por exemplo, aquela membrana do pulmão, tá? E o peritório, que envolve, por exemplo, na questão do abdômen, né? Então, são membranas, tá? Que recobrem que você tem essa formação. Tranquilinho, pessoal? Então, no caso, as serosas também são mesoderme, tá? Nós temos também os músculos, repara, pessoal, todos os músculos que vamos mencionar, elas são mesoderme. Lembrou de músculo, lembrou de mesoderme, tá? Tranquilinho? Nós temos também as cartilagens e os ossos. Lembrando que nesse desenvolvimento as cartilagens formam os ossos, também são mesoderme, tá? Nós temos o sistema urogenital, tá? O que é a questão do sistema urogenital? Você envolve o sistema urinário, tá? E também o sistema reprodutor, todos eles lá, belezinha? Nós temos também o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Ó, o tecido sanguíneo também é uma mesoderme, tá? Tranquilinho, pessoal? E a nossa última aí, que nós temos, é a endoderme, tá? Agora, a endoderme, você tem o sistema respiratório, o tubo digestório, o fígado e o pâncreas, o revestimento do tubo digestivo, o revestimento da bexiga urinária. Agora, um ponto importante, pessoal. Desculpa, o pâncreas, tá? O pâncreas, nesse caso, ele, na verdade, ele é o quê? Ele é uma glândula, tá? Como eu tinha mencionado para vocês, ele é uma glândula, só que ele não é uma ectoderme. Ele é o quê? Ele é uma endoderme, tá? Então é uma glândula, mas nesse caso ela é o quê? Uma endoderme. Tranquilinho? Show de bola? Deu para compreender aí, pessoal? Tá? Rapidinho para a gente poder focar, né? Ponto importante, pessoal, também é a questão que envolve, certo? A classificação dos animais. Quero que os senhores prestem atenção nisso. Olha só. Os animais, tá, que tem essa classificação pela questão da quantidade, tá, de folhetos embrionários que formam eles, tá? Por exemplo, nós temos os diblásticos ou diploblásticos que apresentam apenas 2 folhetos embrionários. Quem é que tem isso, por exemplo? Eles vão ter a ectoderme e a endoderme, tá? Então vão ter ectoderme e endoderme. Exemplo de animais que são diblásticos, nós temos os cnidários, tá? Então, os cnidários é um exemplo de animais que são o quê? Que são diblásticos. Os triblásticos, ou por exemplo, triploblásticos, tá? Apresentam 3 folhetos, tá? E aí nós desenvolvemos os 3 que a gente mencionou aqui agora. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Quem é que vai ter isso? Os plateumintos, os nemateumintos, os vermes, né? Nós vamos ter também os anelídeos, os artrópodes, os moluscos, os equinodermos e os cordatos, tá? Os cordatos também, tá? Então, por exemplo, todos os cordatos vai envolver também que são triblásticos. Terceira série, bacaninha aí, tá? Espero que os senhores tenham prestado bem atenção, tá? É uma matériazinha curta, mas deu pra gente focar bastante aí. Vou pedir uma coisinha pros senhores, pessoal. Essa matériazinha aí tá no livro do poliedro, tá? É a frente 3, atividade 4. Eu quero que os senhores vão lá, façam a atividade, tá? Porque a nossa próxima aula é a correção dessa atividade. Então a atividade do professor Rafael é essa aí para os senhores, tá? Os senhores vão pegar, tá, o livro de vocês do poliedro, tá? E vão fazer, tá, a frente 3, atividade 4 para a nossa próxima aula. Show de bola, terceira série. Espero que os senhores estejam se cuidando, porque todo mundo está se cuidando, tá? E a gente continua nessa linha aí. Um forte abraço. Qualquer dúvida, tá, de palavrinhas que é meio confuso, o professor deve... meu Deus do céu. Mas vocês podem perguntar que a gente coloca lá certinho para os senhores poderem acompanhar. Tranquilinho, show de bola, um forte abraço. Fica com Deus
e até a próxima, tá? Terceira série, tá? Um abração e até a próxima aula. Tchau!